E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o pastor Marcos Botelho e estamos lendo, interpretando, fazendo devocionais no livro de Atos, um capítulo por semana. Esse fim de ano eu dei um intervalo aí para sair de férias com a família, mas já começando o ano aí com o capítulo 15. Eu queria, antes da gente entrar no capítulo, convidar você a compartilhar esse projeto com amigos, escrever aqui embaixo. É muito legal quando alguém escreve: olha, Marcos, estou acompanhando, Deus falou isso, Deus falou aquilo, naquele capítulo falou. Ou você que está vendo esse vídeo depois de anos que eu gravei, pode comentar aqui, porque isso é legal da internet. Deus continua falando, o Espírito Santo fala depois de 2000 anos de escrito a Bíblia, também fala com o vídeo velho. Eu queria convidar você a escrever um depoimento e assinar o canal e a compartilhar, apertar o sininho para saber de tudo, tá bom? Vamos entrar no capítulo 15 de Atos. O capítulo 15 é um capítulo de contendas. É muito interessante, talvez você esteja passando por alguma briga, discórdia, diferença de opinião. Às vezes é você com um pastor, às vezes você é o pastor e tem diferença com outro pastor, às vezes é teólogos com teólogos, às vezes é na família, divergências, às vezes conflitos. E o capítulo 15 vai nos orientar muito a respeito disso. Esse capítulo começa falando do povo que veio da Judéia, um grupo que veio da Judéia até Antioquia, seguindo Paulo e Barnabé, e falando que se alguém quisesse ser salvo e não fosse um judeu, não tivesse na primeira semana sido circuncidado, mas queria ser salvo por Jesus Cristo, ele precisava passar pela circuncisão. Ele precisava sofrer o processo de mutilação da circuncisão, mesmo adulto, o homem, e assim seria a marca da salvação. Diz que Paulo e Barnabé entraram em conflito com esse grupo e começaram a debater de forma séria, que teve que levar para um órgão superior. Tiveram que voltar para Jerusalém e fazer uma reunião com todos os apóstolos para resolver o que era necessário para alguém ser salvo, o que era necessário para alguém se auto-titular: eu sou salvo e discípulo de Jesus Cristo. Paulo e Barnabé foram passando por algumas cidades até chegar a Jerusalém, colhendo testemunhos, e chegando lá fez uma grande assembleia, a primeira assembleia que vai definir o destino dos gentios, que sou eu e você. Logo que a reunião começou, o partido dos religiosos, já era um grupo entre os cristãos, começaram a alegar que para ser salvo precisava ser circuncidado. Era algo que os judeus levavam em alta consideração. A marca do povo escolhido era a circuncisão. Então eles não podiam tirar isso. Eles alegaram: olha, Paulo e Barnabé não estão cumprindo com os requisitos da lei mosaica. E foi interessante que as pessoas começaram a levantar, e Pedro levantou e fez um discurso muito incisivo, que a gente é salvo pela graça. Lembrando que a teologia de salvo pela graça, muitos reformados falam, a teologia não é uma teologia do Novo Testamento. A graça já tinha no Antigo Testamento. Era uma corrente de interpretação, mesmo com a circuncisão, mesmo no Antigo Testamento, a consciência que era salvo de uma aliança vinda de Deus pela graça já existia. Lógico que ela vai ganhar muito mais força com os escritos de Paulo e com o ministério dos gentios que Paulo tem, Paulo e Barnabé. Pedro fala o seguinte no versículo 10 e 11. Então, por que agora vocês estão querendo tentar a Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça de nosso Senhor Jesus, assim como eles também, como os nossos antepassados. Então, isso é que nós cremos. A salvação vem pela graça. A graça na fé do Messias que ia vir, isso no Antigo Testamento, e agora a graça na fé no Cristo que veio e morreu na cruz e ressuscitou. E a discussão começou a ampliar e levanta Tiago, um segundo dos maiores apóstolos da igreja primitiva, era Pedro e Tiago, sempre os dois. Tiago tinha o apelido de joelho de camelo, de tanto que ele orava, o joelho dele era maior, e ele era um homem de Deus, um dos maiores líderes da igreja primitiva.
E Tiago também vai retomar algumas coisas do Antigo Testamento e vai falar que não é bom colocar empecilhos para as pessoas conhecerem a Cristo e se converterem e serem salvas. Junto com esses discursos, Paulo começou a testemunhar, junto com Barnabé, o que Deus estava fazendo entre os gentios. E a Assembleia fica quieta e começa a admirar como Deus é maravilhoso em missões, tudo faz sentido, né? A Assembleia acabou com o entendimento que os gentios daquela época, do primeiro século, não podiam fazer 3 coisas. A primeira era comer comidas sacrificadas a ídolos, se misturar, que era muito comum essas comidas feitas em grandes templos, e aí essa comida era vendida mais barata, mas eram consagradas a ídolos. A segunda é a imoralidade sexual, a moralidade do Antigo Testamento. Todas as leis que se tratam de algo moral deveriam ser mantidas como padrão de Deus à humanidade. E o terceiro era a carne de animais estrangulados e feitos no sangue. O judeu tinha o sangue como um dos símbolos mais importantes da vida e eles não se misturavam, não podia tocar em sangue, em defunto, em cadáver, e isso atrapalhava toda a adoração do templo e eles ainda estavam num processo de trazer os que estavam adorando no templo para adorar no verdadeiro templo que é Jesus Cristo. Então eles colocaram essas 3 regras para poder ser como diretrizes para Paulo, mas deixando a circuncisão para os não-judeus, que de forma não necessária para ser um discípulo de Jesus e ser salvo. Eles fazem isso uma carta e mandam 2 outros discípulos junto com Paulo e Barnabé, que é Judas e Silas. Interessante isso, né? Para o judeu ele sempre considerava que devia ter 2 testemunhas. Por isso que no texto de Jesus, quando fala se alguém pecou contra você, vá, confronte a pessoa, se não, pegue 2 testemunhas. O tempo todo precisa de 2 testemunhas. Os fariseus, quando estão interrogando Jesus, perguntam quem são as 2 testemunhas que comprovam que você é um rabino, você é uma autoridade. E Jesus fala, meu pai e João Batista. Só que eles não aceitam nenhum dos 2, né? Nem Deus como testemunha e nem João Batista. Quando os 4 chegam na Antioquia, eles entregam a carta, eles veem quais são as regras e os gentios celebram a vinda e realmente a decisão dos apóstolos. Eles ficam muito felizes que a salvação é pela graça de Jesus e que eles não precisavam passar por um processo de mutilação para receber essa nova vida, para receber essa nova orientação. Com o tempo, a circuncisão foi substituída pelo batismo, pelas águas. Aí é incluso não só os homens, mas de uma forma muito mais geral, onde homens e mulheres e até crianças poderiam entrar na graça com esse símbolo que representava o Espírito Santo, né? Essa salvação que vem do Espírito Santo, essa é a verdadeira circuncisão, é o Espírito Santo no coração de cada um, de homens e mulheres convertidos. E aí vem a segunda grande discussão. Paulo, de repente, quando vê que está tudo certo na Antioquia, ele fala, olha, vamos pegar essa carta, Barnabé, e vamos voltar a todas as igrejas, vamos fazer uma segunda viagem, e nessa segunda viagem a gente vai ver como é que estão as igrejas que a gente plantou, como é que estão os presbíteros, os diáconos, como é que está funcionando a igreja, o culto, se entrou algum grupo, tipo esse que era dos religiosos, obrigando o pessoal a circuncidar, e agora a gente tem essa carta dos apóstolos, isso a gente vai poder mostrar para eles e poder orientá-los para que os gentios não caiam nesse engano. E aí Barnabé fala, tudo bem, vamos levar de novo aquele jovem seminarista, aquele jovem que nos ajudou chamado João Marcos. Paulo não aceita. Não aceita porque Paulo não aceita a gente que desiste no meio do caminho e João Marcos tinha desistido no meio da primeira viagem, não tinha aguentado o tranco, não era fácil seguir Paulo e Barnabé sendo apedrejado, sendo perseguido, sofrendo todo tipo de coisa e o jovem Marcos não aguentou e tinha desistido, mas Barnabé era um homem de coração, Barnabé foi o que deu 2, 3 chances para próprio Paulo para provar para os apóstolos que ele era convertido e Barnabé era o homem de coração generoso para trazer as pessoas ao seu chamado e a Bíblia diz que eles brigaram de tal forma que eles não conseguiram mais andar juntos. Paulo pega um dos discípulos que tinham descido com a carta, chamado Silas, e decide ir para outro lugar
E Barnabé pega João Marcos e vai fazer outras visitas. São 2 visitas que vão alcançar muito mais igrejas e muito mais gentios, mas é de um jeito assim, Deus fez eles brigarem para alcançar mais gente. Não, Deus transforma brigas, coisas ruins, coisas que ele não queria, em bênção. É isso que é a especialidade de Deus. E cada um vai para o seu lugar. Esse é o capítulo 15. Eu queria trazer algumas lições para a sua e para a minha vida desse capítulo. Primeiro que você tem que ter consciência que na sua caminhada cristã vão ter contendas, vão ter discussões, vão ter opiniões contrárias. E você tem que saber lidar com isso. Você não pode nem fugir, nem se escandalizar, saber colocar os seus argumentos e saber que às vezes a gente vai ter que procurar instâncias superiores, como foi o primeiro caso de divergência, ou às vezes é melhor você conversar, se tratar e cada um ir para um lugar diferente, não tem problema nenhum. Foi assim que aconteceu com Paulo e Barnabé e é assim que pode acontecer com você e comigo. A gente às vezes tem irmãos na fé que Deus trabalhou, que temos opiniões tão divergentes, que está tão difícil manter a comunhão, que a gente, lógico, tem que sempre liberar perdão, sempre estar tranquilo, mas cada um segue o seu caminho. Nem todo mundo foi feito para fazer um ministério conjunto. Não tem problema nenhum você perceber que às vezes você está numa comunidade que não tem a ver com o que Deus colocou no teu coração. Você não precisa ir contra a sua consciência. Eu sei que tem alguns pastores, alguns bispos e sei lá o que colocam isso. Se você sair da igreja, você está indo contra o ungido do Senhor. Você não pode sair falando mal, brigando e trazendo divisão. Mas é muito, na minha opinião, é muito natural, às vezes, terem desavenças e você pegar e procurar uma outra comunidade, não que fale o que você acredita, porque você é pecador, assim como o seu pastor, assim como eu, mas que fale no que Deus tem mostrado no teu coração como palavra de Deus e orientação. Então eu acredito nisso, eu não acredito nessa mudança de igreja, não gostei disso que o pastor falou, não gostei daquilo, eu vou mudar. Mas existem momentos na Bíblia, como a gente leu no capítulo 15, que às vezes a opinião segue caminhos diferentes e Deus usa até mesmo essa coisa que não era para acontecer, porque a gente é imperfeito, essas divergências, essas brigas, para Deus abençoar os caminhos diferentes e cada um segue seguindo a sua missão. E Paulo vai fazer a segunda viagem tão bonita quanto a primeira, com Silas agora, não mais com Barnabé. Barnabé vai com João Marcos e João Marcos vai se tornar o escritor do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é escrito por alguém que não era discípulo de Jesus, que andou com ele, mas é alguém que ouviu todo o Evangelho, tudo que era dessa orientação e escreveu para nós, e que Paulo no final da vida, não vai estar em Atos, por isso não é spoiler, Paulo no final da vida, na sua última prisão, fala para Timóteo mandar João Marcos ir lá, porque ele é muito útil ao ministério. Paulo reconhece que foi muito rígido ao longo do processo e que precisava do carinho, dos escritos, da orientação. Talvez foi nesse encontro final da vida que Paulo passou as orientações do Evangelho e fez João Marcos escrever. Mas isso é muito bacana, esse jeito que eles tratam. Uma segunda forma que eu acho que é uma lição muito bonita é que a gente já conversou sobre isso, mas a igreja funciona com autoridades. Autoridades não quer dizer que existem pessoas que são, assim, no sentido intocáveis. Mas Paulo, mesmo sendo o 12º apóstolo, o grande homem entre os gentios, ele se submetia sobre a autoridade de um conselho. Então esse concílio de Jerusalém, quando ele chega, ele coloca, olha, eu não estou achando isso muito... que não está ok, ter que circuncidar, isso daí vai atrapalhar muito, vai colocar empecilhos para as pessoas se converterem. E a gente sabe que desde o Antigo Testamento a salvação é pela graça. E a gente vai ver Pedro e a gente vai ver Tiago se levantando e confirmando o que Deus colocou no coração de Paulo. E é isso que acontece como igreja. Às vezes Deus colocou alguma coisa sobre teu coração, mas é tão difícil que você precisa de confirmação no coração de outros irmãos. Isso precisa, várias vezes a gente quer fazer o nosso ministério. Não existe nosso ministério, o ministério é de Cristo. Paulo estava submetido ao Espírito Santo e ele sabia que tinha um conselho acima disso,
de homens de Deus que estavam lá e que eram homens de oração, homens que estavam recebendo orientação e que Paulo se submeteu a qualquer decisão. Tanto que Paulo levava essa carta com esses 3 recomendações para os gentios seguirem e não trazerem escândalo. Mais para frente, o apóstolo Paulo vai escrever em uma das suas cartas que não vê problema em comer comida sacrificada, mas que se abstém disso por amor aos pequeninos, por amor aos que iam se escandalizar, aos judeus. É muito bonito ver o apóstolo Paulo, na sua teologia, ele sempre coloca o amor como a chave de interpretação, de abrir mão de algumas coisas, que sejamos dessa forma. Eu e você, como Paulo, como Barnabé, homens grandes, homens que foram usados pelo Espírito Santo, homens que foram e que impactaram a história da humanidade, mas que se submetiam à autoridade, que se submetiam a pessoas mais velhas ou pessoas mais sábias ou pessoas que Deus colocou em um conselho, num concílio como os de Jerusalém, e que quando a gente tiver divergência, a gente entenda, saiba resolver nossos problemas da melhor forma possível e saiba continuar com o ministério, continuar com a graça de Deus, continuar assim como Paulo foi para um lado, Barnabé foi para outro, que você siga o seu caminho anunciando a palavra de Deus.